Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira lição, estudando aqui as lições que estão no Pregar no Evangelho. E hoje nós vamos estudar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Se você assistiu a lição 1 e a lição 2, você já sabe o que significa a palavra Evangelho, né? Porque eu expliquei, especialmente na primeira lição, quando a gente estava falando da restauração, que Evangelho significa boas novas de grande alegria. Significa o plano eterno de salvação. Significa fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverança até o fim. Isso constitui o Evangelho. É impossível você falar desses primeiros princípios e ordenanças do Evangelho sem ligar ao Senhor Jesus Cristo, porque é fé em Jesus Cristo. É arrependimento por meio de Jesus Cristo. É batismo no nome de Cristo. É recebimento do Espírito Santo por causa do amor de Jesus Cristo. Então, nunca ensine esses princípios isoladamente, porque eles só têm importância, valor e poder se forem ligados a Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, o Redentor, o Senhor da glória. Então, deixa eu tirar esse fio aqui para não atrapalhar vocês, não distraírem. Vamos aprender mais sobre Jesus Cristo. Qual é a missão divina de Jesus Cristo? Lembrando que essa lição não é a mesma lição que você vai dar para o pesquisador. Você não vai ficar uma hora falando sobre... Que bom se tiver uma hora, mas eu estou falando, imaginando que você é um missionário ou está se preparando para a missão. Então, estou falando de maneira mais expandida, mais abrangente, não estou mostrando as escrituras, imaginando que você já terá lido a lição do Pregar no Evangelho, estudado as escrituras relacionadas todas, não deixa escapar nenhuma, marca nas suas escrituras, imaginando que se você não fez isso, você vai fazer logo, porque não dá para entender o Evangelho de Jesus Cristo de modo adequado, a ponto de você ensinar um pesquisador se você não tiver um conhecimento amplo. Então você precisa mergulhar. Essa de todas as lições eu acho que é a mais simples, é a mais fácil de entender. Não significa que não haja camadas mais profundas de entendimento e a sua raiz tem que ir lá no solo do Evangelho bem fundo, tá bom? Para que você possa ficar firme e ensinar com segurança as verdades de Deus. Então, vamos falar sobre a missão de Jesus Cristo. Um lembrete, porém, acabei de ver aqui essa corzinha, ó. Toda lição tem que ser direcionada aos convites. Os convites são muito importantes. Você vai orar para saber o que nós ensinamos é verdade? Você vai à igreja no domingo? Você vai ler o livro de Mórmon, continuar lendo o livro de Mórmon? Você vai ser batizado na igreja, caso a pessoa não tenha aceitado ainda ou você não tenha feito convite? Essa lição representa uma das melhores oportunidades para convidar, porque você vai ensinar a doutrina do batismo, tá certo? Então vamos lá. Missão divina de Jesus Cristo. Nós aprendemos na aula passada que Jesus foi escolhido para ser o nosso Salvador antes mesmo de nascer. É o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E a missão dele era de expiar os nossos pecados. E a expiação significa o sofrimento de um Deus para que nós possamos ser restituídos à presença de nosso Pai Celestial, sermos julgados, recebermos um corpo imortalizado e a possibilidade de sermos redimidos da morte espiritual, vencendo o pecado e vivendo num reino de glória. Então, esses três efeitos foram vencidos por causa da expiação. Aquele sofrimento que aconteceu no jardim do Getsemane e foi até a cruz do Calvário. Aquele sofrimento, aquela agonia física, mental e espiritual que fez com que um Deus sangrasse e que fez com que mundos caíssem sobre ele, foi a coisa mais importante que aconteceu em todo o universo, tá bom? E essa expiação é o foco da nossa fé, é o foco da missão divina de Jesus Cristo. Porém, Cristo teve outras missões também. Além de realizar a expiação, ele ensinou o Evangelho, ele ensinou a doutrina. Por quê?
para recebermos as bênçãos plenas da expiação, nós precisamos viver a lei de Deus. Já viu aquelas pessoas, talvez você tenha sido uma dessas pessoas antes de sua conversão? Aceitei o nome de Jesus, estou salvo. Está salvo só porque reconhece que Jesus é o Cristo? Não, meus irmãos. Não é assim. Se fosse assim, o próprio Senhor Jesus Cristo estaria equivocado quando ensinou no Sermão da Montanha: muitos me dirão no último dia que, Senhor, não expulsamos demônios em seu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Pois é, eles proclamaram o nome de Jesus, até fizeram maravilhas no nome de Jesus, mas o que adiantou se as obras deles não eram obras de retidão? O apóstolo Tiago, ele ensina que a fé sem obras é morta. Veja, quando eu enfatizo isso aqui, eu não estou dizendo que nós somos salvos pela moeda da obediência. Você não pode trocar suas obras boas, sua obediência, pela salvação. Nós somos servos inúteis, ensinou o rei Benjamim. Por mais que tentemos, nunca vamos conseguir nos qualificar para a exaltação. Mas nós podemos nos qualificar para a misericórdia plena de um Deus bondoso, que estende a mão para nos salvar. Nós podemos receber a sua graça infinita para completar o que está faltando e para nos ajudar na jornada. Então aqui vem o poder capacitador de Jesus Cristo, que a gente chama de graça. A graça é o poder que completa aquilo que está faltando e é aquilo também que nos fortalece, né? Fortalece para que nós possamos vencer o homem natural, para que nós possamos nos tornar santos sem mácula. Então isso aqui vem por Jesus Cristo. Agora, nós vamos falar de ordenanças, nós vamos falar de princípios. E eu estou repetindo isso de propósito para ficar gravado na mente de vocês. De nada adianta falar disso se não falar de Jesus Cristo. Essas coisas precisam estar ligadas a Jesus Cristo. Senão não tem poder. Mesmo as ordenanças do templo, que estão de tão sagradas, a gente nem fica comentando. De nada vale aquelas ordenanças sem o poder de Jesus Cristo. Não são as ordenanças por si só que nos salvam, mas são as ordenanças com o poder de Jesus Cristo. O sacerdócio e a expiação é assim, trabalha junto, tá certo? As ordenanças foram instituídas para que nós fizéssemos convênios sagrados com Deus, e as ordenanças mesmo são símbolos da expiação de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos falar um pouco mais sobre isso e aprofundar, para que você fique seguro no seu conhecimento. Mas o que eu iria enfatizar é isso, para começar. Jesus é o centro. Não tem como desvincular nenhuma ordenança ou princípio de Jesus. Sempre vai estar apontando para ele. O primeiro princípio do Evangelho é fé em Jesus Cristo. Nós aprendemos na aula passada que nós somos enviados, estamos num véu, né? O apóstolo Paulo diz que a gente enxerga um espelho em enigma, que a gente é como um menino, que a gente vai tateando. Então, tudo isso é um símbolo de que nós temos que viver pela fé. Você já viu Deus? Com certeza você viu, mas você não lembra dele. Por quê? Porque passou por esse véu. Quando a gente nasce, a gente passa por esse véu para que nós possamos ser testados. E se nós exercemos fé, nós vamos receber um acréscimo de glória. Então, todos nós precisamos aprender a desenvolver esse atributo sagrado. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma esperança das coisas que nós não vemos, mas temos certeza de que existem. E como que você pode adquirir fé? Eu acho que uma das melhores escrituras, tanto para você que quer desenvolver fé, como para os seus pesquisadores, é Alma 32. Porque ele diz que nós podemos desenvolver fé ouvindo a palavra de Deus. Então, seja lendo o livro de Mórmon, seja ouvindo os missionários, isso se compara a uma sementinha. E a sementinha, vou pôr aqui, você vai plantar na terra. Tá bom? Essa ação de plantar uma sementinha é como se fosse você dar atenção aos ministros de Deus que estão te ensinando, aos missionários, aos profetas, ou ler as escrituras. Mas precisa ter um contato com a palavra de Deus. E precisa ter essa ação. Então, a ação de plantar é a mesma coisa que ter contato com a palavra de Deus. Agora, você tem que fazer uma experiência, a alma diz.
você tem que cuidar dessa semente. Porque que adianta jogar a semente ali e não cuidar? Será que vai crescer? Às vezes até cresce, né? Se for no Brasil, cresce tudo assim. Mas talvez não vai crescer da forma que você quer, tão rápido quanto você queira, e talvez, na verdade, não vai crescer. Para que você certifique-se de que a semente cresça, você precisa cuidar dela. Precisa fazer o quê? Regar. Então, vou pôr aqui um regador, ó, jogando água. Precisa ter a luz do sol, né? Irradiando, ó. Precisa proteger, muitas vezes proteger essa sementinha. Certificar que a umidade está boa, que um passarinho não come essa semente. Então, tem que cuidar dela. Tem que zelar por ela. E acho que todos nós já fizemos experiência de pelo menos plantar um feijãozinho, né? E ver ele brotar. A gente precisa esperar. Esperar é muito importante. Porque se a gente não esperar, essa sementinha, ela não vai crescer. A semente não cresce de uma hora para outra. Ela demora algum tempo, alguns dias. Mas o fato é que ela começa a brotar, né? E aí a gente começa a ver a plantinha se desenvolver. E quando a gente vê que essa plantinha ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, né? Ela germinou, nós podemos ter certeza que a semente é o quê? Boa. Então, a semente da fé, se ela cresce, ela é boa. Se ela não cresce, é ruim. Agora, se você não faz esse exercício de plantar e você lançar essa semente fora por causa da sua incredulidade, você nunca vai saber, nunca vai desenvolver fé. E você não pode dizer, eu não tenho... Você não fez a experiência. Então tem que fazer a experiência, tem que plantar. E quando ela começar a crescer, vai ser o fruto da sua fé. E aí você vai ter esse perfeito conhecimento de que, não, realmente é verdade. E aí a Alma usa alguns verbos ali que são muito interessantes e eu quero que você estude como uma sensação de... vamos ler. É melhor eu ler do que falar com as minhas palavras, porque vocês vão poder... deixa eu abrir aqui no livro de Mórmon. Vocês vão poder ver. Então, é Alma 32, quando ele está ensinando os pobres oramitas. Importante, quando vocês lerem uma escritura, tentem saber o contexto, quem está falando, para quem está falando. E ali, quando ele está ensinando aqueles pobres oramitas que não podiam entrar na sinagoga, ele fala sobre essa experiência de plantar a semente. E ele diz que se nós fizermos essa experiência, olha o que vai acontecer. Fala no 28. Tereis uma sensação de crescimento. Começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar-me a alma, começa a iluminar-me o entendimento, começa a ser-me deliciosa. Eis que vos digo que isso não aumentaria a vossa fé? Sim, aumentaria a vossa fé. E agora você está certo que uma boa semente, porque se a semente frutifica, segundo sua própria semelhança. E se a semente cresce, é boa, se não cresce, não é boa. E vocês vão saber que a semente do evangelho é boa, pregada pelos missionários, ensinada no livro de Mórmon e outras escrituras, porque essa palavra dilatou a alma. Sabeis também que ela germinou, e vossa compreensão começa a iluminar-se, e vossa mente começa a expandir-se. Por causa dessa luz de Deus que se ampliou, você vai saber e vai começar a desenvolver fé. Eu vi, meus irmãos, não é impossível. Eu vi e testifico que pessoas que não tinham fé podem começar a desenvolver fé quando ouvem a palavra de Deus e fazem a experiência de receber a palavra de Deus no coração e a cultivar essa palavra. Como elas cultivam? Quando elas dão atenção, quando elas buscam mais conhecimento, quando elas têm coragem para seguir um compromisso, né? Porque a ação justa é como se estivesse regando, como se estivesse recebendo luz. E essa ação faz com que germine. Então, eu vi pessoas que não tinham fé, nem mesmo em Deus, mudarem sua vida porque sentiram essa semente crescendo. E essa semente vai crescer até se tornar uma árvore poderosa de conversão e testemunho, mas precisa ser cuidada constantemente, tá bom? Então é assim que a gente adquire fé em Jesus Cristo. A fé é morta se não tiver ação. Então, toda a ação justa... Não, melhor. Então,
toda a fé verdadeira leva a uma ação justa, que por sua vez leva ao poder de Deus. Fé igual a ação justa manifesta o poder de Deus. Você recebe testemunho, você recebe um milagre se você agir com fé. Portanto, o seu pesquisador deve ser convidado a agir, para que ele possa ver que ele está desenvolvendo fé. A fé vai dar força, porque nós vamos confiar que Jesus é poderoso para nos perdoar, para nos limpar, para nos salvar. Essa fé vai levar ao arrependimento, que é uma mudança dramática na sua vida. Você quer ser uma nova criatura, você quer se libertar do antigo eu. Você quer parar de beber, você quer parar de fumar, você quer ter novas amizades que sejam boas, te edifiquem. Você quer ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E é isso que o arrependimento faz. O arrependimento é uma bênção. Normalmente, quando a gente fala de arrependimento, a gente fica meio triste, né? Fala, não sei, é difícil, não quero sofrer, estou arrependido. Mas arrependimento leva à tristeza segundo Deus. Você vê que não está no padrão que Deus está esperando. E você fica triste, tem um descontentamento, mas não é uma tristeza que te leva à depressão e você querer acabar com a sua vida. Nada disso. O arrependimento te leva a essa tristeza, mas essa tristeza, segundo Deus, opera uma mudança. E porque Deus permite que essa mudança aconteça, é um momento de felicidade, arrependimento é alegria. Por causa de Jesus Cristo, você pode mudar. Toda vez o Senhor disse que meu povo se arrependeu, eu vou perdoar ele. Que maravilha! Tem uma passagem do Doutrina e Convênios que eu acho tão linda, que o Senhor diz, estava irado convosco ontem, mas hoje minha ira desviou-se. Deus é rápido em perdoar. E Ele quer que nos despojemos de nossos pecados. Nós precisamos nos limpar. Agora, existem certos pecados, e o pecado é quando nós fazemos algo desagradável à vista de Deus, que é contrário aos seus mandamentos. Existem certos pecados que demoram mais para nos arrepender, porque eles envolvem coisas muito sagradas, como o arbítrio de outras pessoas, ou eles levam a vícios, que são hábitos ruins, né, que nos prendem. Então, esse tipo de pecado, ele precisa talvez de um tempo maior para que nós possamos mudar. Deus está disposto a nos arrepender, nos perdoar rapidamente quando nos arrependemos. Mas existem certos pecados que talvez precise mais tempo. Por exemplo, se você é viciado em cigarro, talvez você precise de algumas semanas para que possa se livrar desse vício e não voltar a cair na tentação de fumar novamente. Se você tem hábitos ruins, talvez precisa mais tempo, mas é uma luta de uma vida inteira. Não precisa ser perfeito para, por exemplo, fazer um convênio com Deus, mas precisa estar disposto a seguir Jesus Cristo e mudar a sua vida, a ser uma nova criatura. O primeiro fruto do arrependimento é o batismo, no sentido de que quando você muda a sua vida, você quer fazer um convênio com Deus. E esse convênio sagrado nós fazemos pelo batismo. Agora, o batismo, ele é uma ordenança vital. O Senhor disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para nós sermos redimidos e recebermos a glória mais alta, precisamos ser batizados. O batismo só não é necessário se você é uma criancinha. Mas a partir dos 8 anos de idade, que é a idade da responsabilidade, todos precisam ser batizados, exceto se você tem algum problema muito grande de discernimento mental, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome ou uma dificuldade de discernir o certo e errado, essa daí é uma criancinha pura, né? Mesmo que fique adulto, não precisa de batismo. Agora, todos aqueles que têm responsabilidade, que têm a lei, precisam escolher seguir Jesus Cristo por meio do batismo. E isso é tão importante que o próprio Jesus Cristo foi batizado para dar o exemplo. Ele não precisava, se você for ver, ser batizado, porque ele não tinha pecado, né? Mas ele quis ser batizado para mostrar o caminho e para mostrar que todos precisamos segui-lo. Então, no batismo, nós temos a oportunidade de fazer um convênio com Deus. Existem alguns elementos muito importantes do batismo. O primeiro é a autoridade. Não é porque você quer ser batizado que você vai lá e pede, me joga na água. Não é assim que funciona. Jesus foi até João Batista porque João tinha autoridade para batizar. Então tem que ser um portador digno do sacerdócio para realizar esse batismo. O batismo só pode ser feito pela autoridade de alguém que tenha as chaves, o poder de Deus para autorizar aquilo. Geralmente é o bispo ou o presidente de missão, alguém que vai autorizar aquele batismo a acontecer.
uma pessoa que tenha verdadeiramente se arrependido dos seus pecados pode se apresentar para o batismo. Vai ter uma entrevista onde o líder vai se certificar que os requisitos de humildade, fé foram cumpridos. A pessoa, como eu falei, não precisa ser perfeita, não precisa ter todo o conhecimento, mas ela tem que estar disposta a seguir Jesus Cristo. Então ela vai entrar nas águas do batismo. É importante que seja um tanque, ou uma piscina, ou um rio, ou um mar, mas tem que ser uma quantidade grande de água, porque o batismo não é por jogar um pouquinho de água, né? Assim, aspersão, é imersão. A palavra batismo do grego vem exatamente desse significado, que é imergir. Então a pessoa precisa ser completamente imergida. Isso é o símbolo da morte do velho homem e o renascimento de um novo homem. Tá bom? O batismo também é um símbolo da morte de Jesus Cristo e da vida que ele trouxe ao ressuscitar para toda a humanidade. Como eu falei, todas as ordenanças remetem à expiação de Jesus Cristo. E depois, como uma bênção de termos sido batizados, recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, é um Deus. E o dom do Espírito Santo significa que ele vai permanecer com aquele que foi batizado constantemente. E vai conceder frutos de amor, de paz e dons espirituais para cumprir o novo chamado que esse converso recebeu. Porque quando nós somos batizados, nós fazemos um convênio com Deus de lembrar sempre dele, de ser testemunha em todo momento, em todo lugar e sobre todas as coisas. Então somos colocados num nível espiritual de responsabilidade de advertir o próximo. E por isso nós precisamos do dom do Espírito Santo, para ajudar nessa missão. Também o dom do Espírito Santo vai nos ajudar a aumentar nossa fé em Jesus Cristo, tendo mais e mais conhecimento para que a árvore se fortaleça, e vai nos advertir e nos ajudar no processo de arrependimento. De fato, o Espírito, ele vai ser um justificador, porque ele vai ajudar nessa purificação do pecado. O fogo do Espírito Santo é o que traz a remissão dos pecados, né? É o batismo. Se o batismo sem o dom do Espírito Santo não vale nada, tá bom? Pode até ter sido pela autoridade correta. Se não for receber o Espírito Santo, não adianta. E o Espírito Santo também é recebido por uma ordenança. O portador e o sacerdócio coloca a mão sobre a sua cabeça, um ou mais, né? E te confere o dom do Espírito Santo. Primeiro, te faz membro da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias e te diz, recebe o Espírito Santo. Agora, é uma escolha sua receber também. Porque se você for batizado, receber o dom do Espírito Santo e não fazer o esforço espiritual necessário para ter a companhia desse Espírito, não adianta, tá bom? Então, precisa ser batizado, receber o dom do Espírito Santo para que você seja justificado diante de Deus e tenha a purificação de seus pecados. Conservar a remissão de seus pecados, esse estado de pureza, é difícil, é um desafio da vida toda. Por isso que o Senhor diz que nós devemos perseverar até o fim. Perseverar até o fim significa continuar guardando os mandamentos e recebendo outros convênios que Deus tem preparado para você. Como, por exemplo, ir para o templo e receber mais do amor de Deus. Então, perseverar até o fim é um trabalho constante. Agora, vamos supor que você foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, mas pecou. Fez uma coisa desagradável diante de Deus. O que você vai fazer? Vai ter que ser batizado de novo? De forma alguma. Você vai renovar o convênio que você fez no batismo por meio do sacramento. O sacramento é a ordenança na qual nós podemos renovar os compromissos que fizemos no batismo. Por isso, quando a oração sacramental for feita, presta atenção. O pão e a água ali, como símbolo de Jesus Cristo, também nos lembra nosso compromisso e as bênçãos que podemos receber de teu Espírito Santo caso guardemos essa ordenança. Antes de ser batizado, você pode partilhar do sacramento. Não vai ser impedido, mas não vai ter o mesmo valor, a mesma importância daqueles que já fizeram convênio com Deus, tá bom? Ao perseverarmos até o fim, não apenas seremos justificados, mas por meio da graça de Jesus Cristo, nós seremos santificados. A santificação não significa apenas deixar de pecar, mas significa transformar o nosso coração de modo que não temos mais disposição para fazer o mal, mas só o bem continuamente. Esse processo de justificação nas Escrituras, às vezes é chamado de ser limpo de mãos.
E a santificação é chamada de ser puro de coração, porque vai no nosso intento, na nossa alma. Então nós precisamos ser limpos de mãos e puro de coração para entrar na presença de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, como diz o último tópico, ele abençoa todas as pessoas, todos os filhos de Deus. Todos podem ser justificados e santificados. Para terminar essa aula, eu queria ler para vocês uma escritura que está na Pérola de Grande Valor, que está lá em Moisés. E eu acho que vai resumir bem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho que... Mas todas as escrituras falam isso, tá bom, gente? Não é só Moisés, não. Mas eu gosto da forma como está sendo ensinado neste capítulo. Moisés 6... Bom, o capítulo inteiro é muito bom. Vamos ver o que a pregação de Enoque levou Moisés a escrever. Ele disse lá no versículo 58. Vou começar aqui. E aí tentem ligar as coisas, principalmente com a lição 2 que a gente deu sobre o plano de salvação. Diz assim: dou-te mandamento, Adão, de ensinar-lhes essas coisas liberalmente a seus filhos, dizendo: por causa da transgressão vem a queda de Adão. Queda essa que traz a morte. Como eu falei, a consequência da queda é a morte. Sendo que haveis nascido no mundo pela água, sangue e espírito. Eu vou anotar isso aqui porque eu acho que é muito importante para a gente entender. Água, sangue e espírito. Tá? Esses 3 elementos. Então, no mundo a gente nasce pela água, pelo sangue e pelo espírito. O que significa isso? Bom, quando a mulher está tendo bebê, tem muita água envolvida ali na placenta, tem o sangue que está correndo e está formando o corpinho do bebê e o espírito entra no momento adequado. Sem algum desses elementos, tem nascimento na mortalidade? Não tem. Tá bom? Então, precisa desses 3 elementos para que haja o nascimento mortal. Nascimento mortal. Se faltar algum desses, não tem o nascimento mortal. E o que vai ser ensinado aqui é que para o nascimento espiritual também precisa desses 3 elementos. E aí diz, ensina isso liberalmente para todo mundo. Não é doutrina profunda. É para ensinar para todo mundo. E diz assim, ó, continuando. Haveis nascido pelo mundo, pela água, sangue e espírito, que eu fiz, e assim vos haveis transformado do pó em alma vivente, do mesmo modo tereis que nascer de novo no reino do céu. Da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo pecado, e desfruteis as palavras da vida eterna, neste mundo, e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória imortal. Pois, diz no 60, pela água guardais o mandamento, pelo Espírito sois santificados, e pelo sangue, justificados, e pelo sangue sois santificados. Beleza? O que significa isso? Pela água, nós começamos a nascer espiritualmente quando nós somos batizados. Pelo Espírito que nós recebemos com a confirmação, nós podemos ser justificados. E pelo sangue de Cristo, completa-se o nascimento espiritual para receber a vida eterna, quando, pelo sangue do Senhor da glória, nós somos limpos da vontade de pecar. Nós vencemos o homem natural. Nos tornamos santos pela expiação de Cristo, o Senhor. Quando vocês estiverem estudando suas escrituras, eu convido vocês a procurarem esses termos que nós falamos: justificação, santificação, novo nascimento, vencer o homem natural, se tornar como uma criancinha, porque o Evangelho de Jesus Cristo existe para isso. Não para que seja uma linda história cheia de parábolas e que ajuda a gente a ter uma vida ética. Também é para isso, mas é muito mais. É o poder de Deus. O apóstolo Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, é o poder de Deus, meus irmãos, é a expiação dele para que nós possamos receber a vida eterna.
tá certo? E isso aqui vale para todo mundo, assim como todo mundo nasce pela água, sangue e espírito, todo mundo pode ser redimido pelo poder de Jesus Cristo. Então, espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando, mas mais uma vez, leiam todas as escrituras, olhem as perguntas, faz o seu próprio esboço, porque essa lição, embora talvez seja a mais simples, né? Tanto que eu levei metade do tempo que eu estava ensinando as outras para falar para vocês, é a essência para uma decisão correta, para ter uma vida de paz e vida eterna. Se a pessoa não escolher seguir Jesus Cristo, a vida dela não vai atingir o pleno potencial de paz e felicidade aqui ou depois. Ela precisa dar ouvido, precisa plantar a semente, precisa cultivar para que se torne uma árvore e cresça para a vida eterna. Então, convido vocês a estudarem esses princípios repetidas vezes. Eles são os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho que nós cremos. Eles são simples, uma criancinha pode entender. Como eu falei, tem aspectos mais profundos, como a santificação, a justificação, mas é simples. De nada vale se a gente não aplicar. Então, convido vocês a meditar nessas coisas e preparar seu plano de lição, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês. Obrigado por terem assistido. Curta esse vídeo, compartilha com os amigos, principalmente aqueles que estão se preparando para a missão. E nos encontramos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre tornar-se discípulo de Jesus Cristo por toda a vida. Onde nós vamos ver muitos ensinamentos importantes. E depois dessa lição 4... a gente acaba essa parte de lições. Veja que quando eu fui missionário de tempo integral, nós tínhamos 5 lições, né? Agora está tudo abrangindo aqui na 4ª lição e não na 5ª mais. Então, estou animado para poder ensinar para vocês essa próxima lição, beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.